caminho da prosperidade, o Brasil que dá certo. Olá pessoal, neste podcast vamos falar sobre os avanços para você, cidadão brasileiro, que a Receita Federal proporcionou. Desburocratização, simplificação e melhoria do ambiente de negócios são os três pilares que nortearam o trabalho da Receita. Programas como o Redecim, que reduziram a burocracia e tornaram mais ágil o processo de abertura de uma empresa, o Consolida, onde a Receita Federal orienta e explica ao contribuinte como devem ser feitas suas obrigações tributárias. Esses foram alguns dos destaques. A Receita Federal se colocou no lugar do contribuinte e trabalhou para facilitar o cumprimento de suas obrigações. Por exemplo, a instituição da declaração pré-preenchida, ou seja, a administração tributária preenche os dados, sendo proativos e trabalhando para o cidadão. Vale também destacar a possibilidade de pagamentos de tributos e restituição do imposto de renda por meio de Pix. Para continuarmos falando sobre esses avanços, recebemos aqui o secretário especial da Receita Federal do Brasil, doutor e mestre em Direito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e especialista em Direito Tributário, o auditor fiscal Júlio César Vieira Gomes. Seja muito bem-vindo e diante dessa introdução que dei, eu quero lhe perguntar: como tem sido a relação Receita e contribuinte neste governo? Mudou a forma de você tomar iniciativa no poder público. E aí eu falo notadamente da administração tributária. Você partiu da experiência do cidadão. Você se colocou no lugar do cidadão e falou assim, eu como cidadão que quero abrir o meu negócio, um empreendimento, o que eu quero? O que me dificulta? O que me facilita? Então, no momento que você sai da burocracia, do intramuros, e você vai até o cidadão e olha do cidadão para a administração e para o seu negócio, as coisas mudam, porque você deixa de fazer uma regulamentação ou você deixa de tomar iniciativas que são unilaterais dentro da sua visão do dia a dia, a sua visão de burocracia. Então, eu acho que essa experiência, a partir do cidadão e dos seus desejos, seus anseios, suas necessidades, você muda tudo. Eu acho que muito desse resultado, e os resultados são expressivos, os números estão aí, eles têm como origem, razão de ser, essa mudança de visão. Eu acho que isso faz grande diferença, sim. Júlio, como o cidadão pode ver os benefícios dessas medidas implementadas? Por exemplo, as que eu citei no âmbito da desburocratização, como o Redecim e Consolida. O cidadão, tanto aquele cidadão que já é um contribuinte exercendo uma atividade empresarial, porque ele vai ter, a gente sabe que nós temos um custo Brasil elevadíssimo. Para você conseguir cumprir toda essa burocracia, essas obrigações que você tem, você precisa se estruturar. Você tem um custo com profissionais que são profissionais que você precisa remunerar com um valor expressivo, e isso daí faz diferença para o cidadão. Faz diferença para o cidadão que no final do ano, quando ele for fazer o seu balanço, seu resultado ali, às vezes o lucro dele é muito reduzido em função dessa burocracia. Então, essas duas iniciativas de desburocratização, elas fazem com que aquele hoje que busca a sua iniciativa privada, ele possa fazer com a previsibilidade de retorno financeiro muito maior do que ele fazia antes. Então, é um incentivo para a pessoa, primeiro, buscar a legalização de suas atividades, para aqueles que estão praticando alguma atividade que não está em conformidade com o nosso sistema legal. Então, ele vai buscar uma legalização que traz benefícios para ele, que traz legalização. Ele tem possibilidade de buscar algum tipo de empréstimo, incentivos. Então, ele consegue entrar na legalização. Quer dizer, isso daí já é uma grande vantagem, você reduz o custo para ele, o que significa, no final do ano, sobrar alguma coisa maior para ele e ele poder fazer o seu sustento da sua família e fazer também novos investimentos e se expandir. Eu acho que isso daí é fundamental. Quando a gente fala em desburocratização, a gente olha como um meio para aquele fim. Qual é o fim em última instância? O fim em última instância é ele poder fazer
melhorar a nossa atividade econômica através da sua iniciativa privada. Eu acho que esse é o finalístico do meio, né? Diante de vários programas que citamos, tem algum outro que você deseja destacar? Então, aí, falando sobre comércio exterior, a gente tem o Portal Único de Comércio Exterior. É um modo que nós funcionamos, onde a gente integra dentro desse Portal Único, um único ambiente, todos os intervenientes, todos os operadores do comércio exterior. Fica tudo ali, um canal só. Essa redução, qual é a economia que nós conseguimos com isso, com toda essa simplificação, essa maior segurança, essa integração? Há uma redução do custo Brasil no comércio exterior em torno de 100 bilhões ao ano. Isso é fabuloso. O Portal Único do Comércio Exterior é referência mundial, a gente tem muito orgulho disso. A gente ainda vai evoluir mais ainda para a gente poder reduzir mais o custo e facilitar o nosso comércio exterior. Essa é a ideia. O que, em última instância, significa a redução da mercadoria que a gente vai comprar no supermercado. Você conseguiu reduzir o custo e você vai reduzir o preço ali na ponta, ali junto ao consumidor. Então, todo mundo sai ganhando com isso. Então, esse esforço tem que ser contínuo. Então, por isso que eu falei desde o início. A fase que nós estamos atravessando agora, no nosso atual governo, é muito mais do que as iniciativas anteriores. Nós estamos entregando, seja para a economia, para o produtor, para o industrial, para aquele que está lá no campo plantando. A gente está entregando para o cidadão, quando ele vai em qualquer lugar fazer sua compra. Eu acho que isso é fundamental a gente ver isso acontecendo. Caminhando agora para o final, eu quero agradecer a sua participação, Júlio, e eu quero deixar uma última pergunta, e não menos importante, claro. O que está sendo feito para facilitar a regularização de débitos aos contribuintes? Fique à vontade. A gente tem um acervo muito grande de litígios já constituídos. São os processos administrativos fiscais, tanto aqueles que ainda não foram inscritos em dívida ativa, ou seja, não estão em cobrança judicial, ainda estão na administração tributária, como aqueles já inscritos em dívida ativa e, portanto, estão em cobrança judicial. Então, nós temos aí um valor que chega a quase 3 trilhões de reais, é um valor muito elevado, esse acervo, dívida ativa elevada, como também é o que o contribuinte ainda está devendo e tramitando ali nas instâncias administrativas. O que nós criamos, então, pensando nesse grau de litigiosidade já constituído e elevado? A transação tributária, que na Receita Federal, agora, recentemente, nos últimos meses, nós ampliamos. Nós estamos fazendo transação tributária das controvérsias mais relevantes, que são aquelas questões que causam mais dúvida no cidadão, no contribuinte, e essa dúvida é uma dúvida razoável. Se é uma dúvida razoável, a gente pode adotar a interpretação do fisco, a interpretação do contribuinte. A gente não pode dizer que existe um certo e errado. O que a gente existe é que há duas interpretações divergentes, mas possivelmente, às vezes, igualmente razoáveis. Então, a gente precisaria, dentro dessa característica, facilitar esse contribuinte para que ele possa regularizar em condições vantajosas, seja pelo número de parcelas que ele vai poder pagar, seja pela redução desse débito, redução da multa. A gente vai estar fazendo a transação tributária. Nós lançamos agora, no mês de abril, né, no último mês, o nosso edital da transação do ágio. Ágio é uma das controvérsias relevantes de maior vulto no contencioso administrativo tributário e no judicial, mais de 60 bilhões de reais. Então, é um valor muito elevado. E a gente já soltou esse edital e os contribuintes que quiserem regularizar vão fazer de forma mais vantajosa. Eu acho que a gente também tinha que cuidar do passado. Então, a transação tributária, ela cuida do passado, enquanto tudo que eu falei é prevenção e o dia a dia. Então, a gente está fazendo uma construção completa, olhando para o todo, dentro de uma visão de macro processo de trabalho, desde o início ou antes do início, através de uma prevenção, até aquilo que já foi constituído, que é o passado, e a gente buscar uma forma de regularização. Esse foi Júlio César Vieira Gomes, secretário especial da Receita Federal, que falou sobre as medidas realizadas que deixam um legado para as futuras gerações.